Crise no Partido Liberal. Valdemar Costa Neto elogia Lula e leva bronca de Jair Bolsonaro. Tribunal Superior Eleitoral volta a proibir transporte de armas por colecionadores e atiradores durante as eleições municipais. Kim Kataguiri lança vídeo de sua pré-campanha à Prefeitura de São Paulo, recheado de críticas a Ricardo Nunes. Pesquisa sobre obrigatoriedade de vacina contra a Covid em crianças gera polêmica entre médicos e cientistas. O Brasil News começa agora. Um elogio de Valdemar Costa Neto ao presidente Lula causou um impasse com Jair Bolsonaro. O ex-presidente, sem dizer nomes, diz que, se continuar assim, o PL será implodido. Após Valdemar Costa Neto, que é presidente do Partido Liberal, elogiar as gestões anteriores de Lula, Bolsonaro disse que teve um problema sério com uma pessoa e afirmou que, se continuar assim, o PL será implodido. Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós, né? Problemas tem. Essa semana tem um problema sério, não vou falar com quem, se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda. Como o Lula é extremamente popular. Manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Não vem. A resposta foi dada após um apoiador questionar se o PL virá forte em 2026. Valdemar fez comparações entre Lula e Bolsonaro e declarou que o atual presidente é um camarada do povo e um fenômeno. Após a crise pelo elogio, Valdemar Costa Neto ligou para Bolsonaro. Ele também disse que as falas comparando os dois políticos foram reproduzidas fora de contexto. Quem também elogiou Lula foi o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que afirmou que Lula é experiente e que no momento de crise pouco importa o lado político, se referindo às fortes chuvas que atingiram o Rio no fim de semana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou as leis que criam cotas para produções nacionais na televisão e no cinema. A medida visa incentivar o setor audiovisual brasileiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou as leis que retomam as reservas obrigatórias para obras nacionais, em sessões de cinema e em canais de televisão paga. Segundo a Casa Civil, os textos foram sancionados sem vetos. As chamadas cotas para conteúdos nacionais no cinema e na TV paga deixaram de existir ao longo dos últimos anos. No primeiro caso, em 2021. No segundo, em setembro de 2023. A retomada das reservas para exibição das obras brasileiras era um dos pleitos do setor cultural, que enxerga nas medidas uma forma de fomento à produção nacional. Segundo o texto, as empresas responsáveis por salas de cinema serão obrigadas a oferecer um número mínimo de sessões para exibição de obras cinematográficas nacionais. Uma das normas sancionadas da Agência Nacional do Cinema, a Ancine, maior poder de atuação no combate à pirataria na TV paga, nas redes sociais. O presidente Lula afirmou que a produção do cinema brasileiro será fortalecida. Após focar nas agendas internacionais no ano passado, o presidente Lula vai intensificar as viagens pelo Brasil em 2024, quando haverá eleição municipal. O calendário prevê que Lula visite todos os estados brasileiros já no primeiro semestre para acompanhar as entregas do governo. A largada será nesta semana pelo Nordeste, região onde o presidente concentra sua maior popularidade. Quem tem mais detalhes é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. O presidente Lula disse que o ano passado ele passou a maior parte do tempo viajando para o exterior porque ele precisava fixar na política internacional a volta do Brasil ao cenário internacional. Foi muito criticado, às vezes, aqui, por estar mais fora do que dentro. Agora não. Além da necessidade de retomar os contatos internos, este é um ano eleitoral.
Nós vamos ter que nomear prefeitos e senadores de 5.575 municípios. O presidente é um cabo eleitoral importante do seu governo, do seu partido e dos seus aliados. Então as viagens vão se suceder esse ano. Certamente haverá uma única viagem internacional à África e as viagens restantes serão para os estados brasileiros, para as capitais e as cidades mais importantes, onde o PT disputa ou disputará as eleições municipais. Eu falei do Fórum de Davos na Suíça. Se você observar nos jornais, o fórum que começou ontem, terça-feira, começou meio empalidecido. Não foi só o presidente Lula e o ministro Haddad que não quiseram ir à Suíça este ano. Tem muita gente importante que não foi. E parece que a única expectativa é de que o tema sobre a crise climática seja aprofundado em Davos. O presidente Biden não foi, outras autoridades importantes também não compareceram. O importante é o seguinte: o presidente Lula começa a inaugurar obras e fazer política municipal nesta quinta-feira. O Superior Tribunal Militar vai julgar em 29 de fevereiro um recurso contra a condenação de 8 militares pelas mortes de 2 pessoas em uma operação do Exército em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro, em 2019. Em 2021, a Justiça Militar condenou o grupo pelo duplo homicídio do músico Evaldo Rosa e do catador de latinhas Luciano Macedo. Também foram condenados pela tentativa de homicídio do sogro de Evaldo, Sérgio, que foi atingido entre os 257 disparos. O caso chegou ao Superior Tribunal Militar após um pedido da defesa dos militares, que afirma que eles agiram em legítima defesa. Eles foram condenados por 3-2 no Conselho da Justiça Militar. As penas decididas foram as seguintes: o tenente Ítalo da Silva Nunes, que chefiava a ação, foi condenado a 31 anos e 6 meses. E os outros 7 militares receberão penas de 28 anos. Evaldo teve o carro fuzilado em 7 de abril daquele ano e morreu no local. No total, 257 tiros foram disparados e 62 atingiram o veículo. 5 pessoas estavam no carro e iam para um chá de bebê. A esposa e o filho de 7 anos de Evaldo e uma mulher não se feriram. O sogro do músico foi hospitalizado após ser baleado. O catador de latinhas, Luciano Macedo, que passava no local, ficou ferido ao tentar ajudar. Ele morreu 11 dias depois no hospital. E um homem quebrou uma placa com o nome da vereadora Marielle Franco e um quadro com a imagem do presidente Lula num bar no Rio de Janeiro. Em vídeo que circula nas redes sociais, o homem aparece dando um soco e quebrando o vidro de um quadro com a imagem de Lula. Um segundo homem que tenta contê-lo retira a imagem da parede. Uma mulher grita pedindo para que ele pare. Em seguida, ele puxa a placa da vereadora, rasgando-a ao meio e sai do estabelecimento. Em publicação no Instagram, explicando o fato, o estabelecimento disse que o homem estava alcoolizado e ficou insatisfeito com a posição política representada pelos objetos expostos nas paredes. O bar afirmou ter registrado um boletim de ocorrência e estar tomando as medidas cabíveis. E a seguir, Botinas Bolsonaro, ex-presidente da Danone, a marca de calçados que vende até sandália, chamada Puro Mito. E ainda a polêmica pesquisa sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19, que abriu uma crise entre médicos e cientistas no Brasil. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.